Errar é humano e permanecer no erro é burrice, mas isso não faz sentido quando a gente fala de Fluminense. Um time que, quando você observa algum erro, corrige, não no Fluminense. Vou fazer para você uma pergunta para você perceber que não faz nenhum pouco sentido o Fluminense atualmente. Você tem ali algo que está errado. Você vai insistir nesse erro até que ele dê certo. Mas o que o mais natural seria você ter um jogador, algo que não está funcionando, você troca esse algo que não está funcionando, e se ele, né, der resultado, mantém, mas se depois ele parar de dar certo, você troca ele e pode tentar de novo com esse jogador aqui. Vou fazer uma outra analogia. Você tem um investimento que você quer você quer receber dinheiro daquele investimento a longo prazo. Então você investe em ele e deixa ele lá guardado. Ah, Wallace, mas ele no curto prazo não está rendendo, mas você está pensando no longo prazo, o que é completamente diferente de um jogo de futebol que quando você quer no curto prazo, você quer resultado agora. Você não quer resultado em 2030, você não quer resultado quando você vai se aposentar, não, você quer resultado agora, principalmente para o torcedor. Você quer um resultado agora, de tal forma que no próximo jogo, jogou mal, já tira ele ali, já coloca ele na reserva, coloca outro jogador, jogou bem, mantém. Não é o que a gente vê no Fluminense. No Fluminense a gente vê jogador que está jogando mal e permanece jogando mal e ainda continua na titularidade. E se eu pensar, por exemplo, em time, em jogador da base joga um jogo mal, ele já não volta para a titularidade ou mesmo volta para o banco de reserva. É sempre as mesmas cartas marcadas que sempre jogam mal. Jogadores da base às vezes entram e jogam mal, sim, mas elas precisam de rodagem também. E não vai ser rodando contra outros jogadores sub-20 também que eles vão pegar a rodagem de um jogador profissional. André é o nosso cara que atualmente foi vendido, mas que jogou muito bem, inclusive quando entrou Martinelli, Marcelo e outros jogadores, Evanilson, o próprio Cauã Elis, que foi vendido esse ano, não entrou muito bem, mas entrou no ano passado fazendo ali a diferença para o Fluminense. E aí, os jogadores que ficam entrando e saindo das partidas são sempre os mesmos, que sempre jogam mal. E aí, uma outra característica que eu gostaria de comentar com vocês é tática. Um time ganha o outro e às vezes em relação à quantidade de jogadores. Se eu mostrar para vocês aqui, o time da sensação atual é esse aqui. Inter e Barcelona, né, tiveram um jogaço ali. Quem não assistiu, veja pelo menos os maiores momentos. Que jogaço. E a Inter está na final da Champions, tendo ganhado do Barcelona na semifinal, e com um time com uma escalação, deixa eu abaixar aqui, com uma escalação de 3-5-2. Não era antiga pra caramba essa escalação, a Abel adora essa escalação, mas ela dá robustez defensiva, robustez no meio campo e dá a possibilidade dos atacantes conseguirem se deslocar ali para uma melhor posição. Você não deixa os jogadores previamente fixados, igual o 4-3-3. Cara, o 4-3-3 quebra o John Ares, porque ele tá na lateral direita ali e sempre tem 2 ou 3 marcando ele, cara. Não dá para ele jogar assim. Ele até foi um pouco pro meio. Quando ele foi pro meio, ele encontrou liberdade nesse jogo contra o Atlético Mineiro. E aí, eu já venho falando desde o início do ano, o Fluminense precisa alterar um pouco essa forma de jogar, um 3-5-2 ou um 4-4-2. Tem times e técnicos pelo mundo aí que estão alterando para o 4-2-4, só deixar dois no meio do campo. Eu acho meio arriscado, mas eles vão colocar jogadores ali 4 ofensivamente, 4 no ataque, para pressionar a saída de bola e vai pressionar com força. Mas no Fluminense provavelmente isso também não funcionaria, porque você sempre vê jogadores ali do ofensivo no meio do campo sem pressionar a saída de bola e o time vem com vontade, né? E não é só no na Champions League que a Inter tem possibilidades plenas de ganhar. Se você observar, a Inter, ela até pouco tempo atrás era a primeira colocada do caute alemão e agora está em segundo, com plena possibilidade de ainda vencer, já que tem 77 pontos, Napoli tem 78 pontos, a Inter pega o Como e o Napoli pega o Parma, né? São 2 jogos ainda que faltam.
A Atalanta pega qual outro time que eu não lembro? Eu acho que é Torino. Torino e Como. A Napoli enfrenta Parma. Eu não lembro agora outro time. Mas basta um resultado levemente negativo do Napoli e dois positivos do Inter e se sagrar, perdão, campeão tanto do Calcio italiano quanto da Champions League, jogando no esquema de 3-5-2. Eu acho que o 4-3-3 já está batido. Acho que já é necessário a gente alterar. E se você alterar, por exemplo, um 4-5-1, 4-5-1 é tipo um 4-3-3. Você coloca 5 no meio do campo, mas você tem os dois jogadores aqui nesse lado que sempre estão de ponta. Sempre estão de ponta. E geralmente um desses é o John Arias. Então eu acho que o John Arias ele deveria jogar como um segundo atacante para ter liberdade para atacar. E eu gostaria de saber de vocês, queridos torcedores, queridos tricolores, o que você acha que deveria ter sido feito no passado? O que você acha que deveria ser feito agora, no presente? O que você acha que deveria ser feito no futuro para o Fluminense, de fato, empolgar, coisa que não está acontecendo já há algum tempo? Agradeço você que assistiu o vídeo até aqui, deixe seu like, comenta aí, segue o canal. Agradeço a tua presença até aqui, até a próxima. Valeu!